E aí, pessoal, hoje mais um devocional que eu queria compartilhar com vocês, claro, para contribuir com o seu dia a dia com Deus, com o seu tempo de devoção ao nosso Deus, onde você pode estar com a palavra e depois esse tempo de reflexão também ter o seu tempo de oração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46, Lucas 6, 46, que vai falar do prudente e o insensato. Vamos ler o que Jesus está falando aqui. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Prudente ou insensato? Essa é uma resposta que a gente precisa realmente pensar sobre quem nós somos. Porque Jesus está dizendo aqui algo fundamental sobre as pessoas que dizem que são seus seguidores. Aqueles que dizem que são discípulos de Jesus, os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que têm Deus como Pai e Jesus como seu irmão, estes são conhecidos pelos seus frutos. Agora, os seus frutos só são revelados como gente que anda com Jesus se você mostra que você é alguém que pratica o que você aprende dele. Do contrário, você é alguém como as pessoas do tempo lá de Jesus. Muito religiosos, as pessoas tinham muito conhecimento, as pessoas sabiam das leis como ninguém, mas elas não as praticavam. Elas faziam de tudo para obrigar os outros a cumprir os mandamentos de Deus, mas elas mesmas, os religiosos da época, essas pessoas, elas não viviam segundo a lei, elas viviam segundo a sua aparência, elas aparentavam um ar de piedade, de pessoas piedosas, mas elas não eram piedosas. Elas falavam como pessoas amáveis e amorosas, mas quando alguém pecava, alguém errava, elas eram as primeiras a brigar, as primeiras a pesar a mão sobre elas. Jesus, quando ele veio à Terra, no tempo desses religiosos, ele os confrontou. Ele chegou a dizer sobre estes de sepulcros caiados, de lugares onde os mortos são colocados, sepulcros fedorentos. Eram pessoas que por fora eram bonitas, bem vestidas, mas por dentro eram pessoas fedorentas, pessoas que exalavam mau cheiro. Elas não eram de verdade, elas eram mentirosas. A verdade é que aqueles que se dizem discípulos de Jesus e não vivem segundo as suas práticas, segundo o mandamento de Deus, segundo o estilo de vida que Jesus nos orientou, essas pessoas são mentirosas. Elas são insensatas. Pessoas que falam de uma realidade, mas elas não vivem dessa mesma realidade que ensinam, que pregam. Então, Jesus ele disse, meio que pensando no versículo 47, eu lhes mostrarei como que eu vou mostrar para vocês com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica.
E aí, então ele começa dizendo que a pessoa que ouve a verdade do Evangelho, a pessoa que é desafiada por aquilo que Jesus ensina na sua palavra, a pessoa que é marcada pela presença poderosa da palavra de Deus, essa pessoa ouve e começa a praticar. É como gente que construiu a sua casa e cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Fez uma fundação muito forte. A partir de uma fundação muito forte, de um alicerce muito bem colocado, muito bem cavado, muito bem estruturado, com concreto, com coisa forte, com ferro, aí essa pessoa pode construir uma casa, um edifício, pode construir algo grande em cima desse bom fundamento. Eu me lembro da casa dos meus pais, da casa que eu mudei já jovem, né? Logo que eu tinha entrado no seminário, a casa que os meus pais construíram, eu lembro que foi construída uma sapata. Na verdade, foram as sapatas, que foram aquelas estruturas de concreto que é colocado muito fundo na terra, tirou muita terra do terreno, aí depois que tirou bastante terra do terreno, foram construir as sapatas. Primeiro cavou-se fundo nessas sapatas, para que pudesse então construir a sapata. E aí cavou fundo na terra e depois encheu de concreto e ferro. Botou as estruturas de ferro e muito concreto, cimento e brita, cimento e pequenas pedras no ferro. Pronto. Ali foram construídas as sapatas. Construíram as sapatas ao redor do terreno e depois foi construída a primeira laje desse terreno. Nessa laje, muito concreto, muito ferro e muita pedra. A partir dali, meus pais puderam construir a casa. E olha, de onde a gente vinha chovia. Chovia bastante e a casa não mexia. Ventava, mas a casa não mexia. Não adianta você e eu ouvirmos muito sobre a palavra de Deus, de mim, aqui no YouTube, no Instagram, ou qualquer outro lugar, na igreja que nós frequentamos ou que você frequenta, não importa a gente ouvir demais sobre Jesus e sobre o Evangelho a vida inteira e não praticarmos o que estamos ouvindo, nós somos pessoas que, ao invés de construir a nossa casa, a nossa vida em lugar forte, nós estamos construindo a nossa casa sobre o chão, sem alicerce, sem um fundamento de concreto, pedra e ferro. O resultado disso é que, se nós somos aqueles que ouvem a palavra, ouvem a mensagem do Evangelho, ouvem, meditam, leem na Bíblia e daqui extraem o material para poder construir a sua casa praticando tudo o que a gente aprende de Deus, você e eu nos tornamos pessoas fortes demais em Deus. Nós verdadeiramente somos indestrutíveis. Espera aí, eu vou esclarecer isso. Não é que a gente não vai sentir o vento. Não é que a gente não vai sentir a tempestade, a torrente de água. Vamos sentir. Mas a nossa casa permanecerá de pé, porque estamos ouvindo do Evangelho e estamos praticando o Evangelho que ouvimos. Somos estes que estão ouvindo sobre o amor e estamos distribuindo o amor. Somos estes que estão ouvindo do Evangelho que devemos ser misericordiosos com as pessoas. Recebemos a misericórdia de Deus e devolvemos aos outros a misericórdia. Nós somos perdoados por Deus, isso é Evangelho. Somos perdoados por Deus diante de falhas, pecados, lutas, e devolvemos aos outros perdão
também. E à medida que nós vamos praticando, nós sentimos o vento, nós sentimos a torrente de água, mas nós não destruímos a nossa casa. Na verdade, a nossa casa não poderá ser destruída. Por isso, somos indestrutíveis. Por outro lado, se somos destes que ficam de mensagem em mensagem, de versículo do dia em versículo do dia, de caixinha de promessa, de versículos de caixinha de promessa e versículos de caixinha de promessa, e não praticamos daquilo que ouvimos de Deus na sua palavra, no devocional, no YouTube, na igreja, não praticamos, só gostamos de ouvir porque nos faz bem, estamos construindo a nossa vida, estamos construindo a nossa casa, mas não resistimos aos dias maus. Não resistimos nas torrentes de água, nos ventos fortes. Aí sucumbimos, e aí temos todo aquele esforço de novo para construir uma nova casa. Mas construímos ainda sem a percepção e sem a diligência de sermos praticantes da palavra de Deus que estamos ouvindo. Então construímos de novo uma casa sem alicerce, sem sapata, sem concreto, sem ferro, sem pedra. Construímos em lugar frágil, sobre o chão. O meu desafio para você é, por favor, seja praticante daquilo que você ouve de Deus na palavra, no devocional, na oração. Pratica, obedeça, pague o preço. Você vai ver que a sua vida vai ser edificada num lugar muito forte. E aí as coisas ruins podem acontecer e você vai permanecer de pé. Não porque você não vai sentir, você vai sentir. Mas o Senhor será com você. Ele vai te ajudar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar saída. Você tem amigos, você vai ter a sua célula, o seu pequeno grupo, a sua igreja para amparar você, para te ajudar. Porque você pratica comunidade. Porque você aprende no Evangelho que tem que viver junto. Entende? Isso é um aspecto. Não edifique a sua vida em terreno sem alicerce. Pratique aquilo que você ouve de Deus e certamente você também será indestrutível. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.